só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Doris Paete. Eu sou a Karen Teodoro. E esse não é só um podcast. E aí, animada? Muito Mais animada. Mais uma vez. Sempre animada. Estamos recebendo aqui hoje a doutora Mônica Nardi. Ela é ginecologista e obstetra, especializada em assistência humanizada. Minha obstetra, pela segunda vez, né, doutora? Uma honra. E é a única médica que eu conheço no mundo que vai para o centro cirúrgico de Salto Alto. Fiquei sabendo. Bem-vinda, minha Seja querida. muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui hoje. Estou muito feliz, muito honrada, né? Porque esse movimento de vocês trazem mulheres tão especiais aqui, receber esse convite, fico muito feliz. Ai, que bom. Obrigada por ter aceitado, Sim, né? sim. E ter remarcado, porque, diga-se, ela tem uma agenda muito cheia, gente. É. Agenda de obstetra, Agenda né? de De parto humanizado, que Agenda acontecem a imprevisível, todo momento. né? Porque existem as agendas de obstetras com os horários marcadinhos e Não é o seu muito caso. o meu caso, exatamente. Doutora Mônica, quer falar de você? Contar um pouco a sua história? Como é que você começou nesse caminho da obstetrícia humanizada? Vamos E como lá. a sua história de vida se confunde com a sua história profissional? Sim, muito, né? As histórias... Eu acho que eu trabalho num lugar do maternar, né? E é impossível separar as duas coisas, né? A nossa maternidade... Maternar é transformador, né? Então, virar mãe, se tornar mãe, cada filho que passa na nossa vida ensina um bocadão pra gente, né? E assim foi comigo, né? Então, eu me formei aqui em Belo Horizonte há 18 anos atrás, na Faculdade de Ciências Médicas. E um detalhe que pouca gente sabe é que eu não fui direto para obstetrícia. Olha. Eu fiz dermatologia antes. Olha. E não me encontrei nesse lugar, porque eu era aquela acadêmica que todo mundo sabia da sala que eu ia ser a ginecologista obstetra da turma. Apaixonada, sempre fui. Mas aquele negócio, né? Sempre também quis ser mãe e achava que a carreira da obstetrícia ia conflitar com a maternidade. Então, acabou que eu falei, vou fazer algo mais tranquilo. Fui para dermatologia, não me encontrei e, de fato, mergulhei aí na obstetrícia. Fiz minha formação aqui em Belo Horizonte também, pelo Hospital Mater Dei. E era isso, né? Era um caminhar muito engessado. Você pensa, 15 anos atrás, quando eu terminei a minha faculdade, a gente aprendeu um modelo de assistência e isso foi se replicando, acho que das últimas décadas, que trouxe o olhar da obstetrícia muito para esse lugar intervencionista, né? Nesse lugar centrado para o médico, onde as mulheres eram, de fato, mal cuidadas, mal assistidas, muitas vezes violentadas, né? E é o que a gente ainda vê, infelizmente. Mas, e aquela inquietude, né, que trazia, assim, era um modelo que eu aprendia como correto, então a episiotomia, né, que é aquele corte vaginal, era uma coisa que eu aprendi que era para ser feito em todas as mulheres para proteger assoalho pélvico. Pensa, eu falo que graças a Deus a medicina é uma verdade inconstante, né, na mesma hora que você aprende, muitas vezes você tem que desaprender e se reinventar e caminhar, né, com as novas evidências científicas. E foi assim, então, aquela inquietude que me trazia para aquele lugar de não estar confortável com aquele modelo de assistência. Eu tentava ali, né, fazer o diferente, me formei, eu acho que eu tive uma experiência muito positiva na minha formação, porque eu tive um olhar e um contato com um hospital privado, né, onde tinha um público diferenciado, um público mais exigente, digamos assim, e a gente fazia a nossa formação mesmo, colocava a mão na massa ali nos hospitais públicos. E era onde a gente via, né, os dois cenários, assim. Então, coincidentemente, eu vivi todo esse movimento do início da humanização. Então, acabou que Belo Horizonte é um grande berço da humanização, né? A gente tem hospitais de referência aqui que replicam modelos europeus de assistência. Então, foi o que trouxe e essa vanguarda da humanização que, né, que aqui em Belo Horizonte a gente ainda está à frente do cenário brasileiro.
eu tive contato com algumas pessoas, com alguns, né, olhares diferentes, e eu fui me conectando com esse modelo de assistência e tentava ali timidamente replicar dentro dos hospitais onde eu trabalhava, né, mas de uma forma muito tímida mesmo, assim, eu não tinha muito voz ativa, eu era uma plantonista contratada do hospital e eu tentava ali fazer o meu cuidado diferenciado, né, com um olhar, com uma escuta, com uma movimentação que seja, né, era aqueles box, assim, as mulheres, ainda existe esse modelo, né, mas as mulheres eram assistidas nos box separados por cortinas, né, compartilhavam banheiros, ali elas ficavam deitadas com ocitocina na veia e não podia falar, não podia gritar, não podia sentir dor, não podia reclamar, senão o anestesista nem aparecia ali, né, era esse movimento. Então, eu tentava ali, né, acolher, movimentar, e auscultava e evoluir a assistência do trabalho de parto, escutando o coraçãozinho ali de meia hora. Mas quantas e quantas vezes dava a virada do plantão, eu virava as costas, o plantonista-chefe indicava uma cesariana porque ia passar às 19 e ia perder o procedimento, né? Isso aconteceu N vezes, aquilo me frustrava. Então, foi quando eu engravidei a primeira vez, e né, que eu queria muito ter essa experiência de parto e viver tudo que eu acreditava, que eu me frustrei pela primeira vez, porque a minha filha ficou pélvica, e aí eu, né, dentro das literaturas, um primeiro parto pélvico, a gente não tem tanta segurança, né, vivi uma cesariana, enfim. E aí ficava ainda naquele movimento, né, querendo viver a experiência do parto, acreditando muito na fisiologia. E não foi possível, né? Então, a gente acaba que se reinventa ali, né, em oferecer, então, para o outro aquilo que você... né, uma forma de ressignificar mesmo, enfim. E foi aí que eu busquei ainda mais. E, aos poucos, esse movimento também foi ganhando espaço, né, no cenário brasileiro, obstétrico, aqui em Belo Horizonte, principalmente. E aí eu ia me conectando, ia tentando ali dentro do hospital, então acabava que eu ainda tinha, né, eu era buscada dentro dos plantões, no plantão de quarta-feira, que era o meu plantão, as mulheres queriam ser cuidadas, né? E aí eu fui ganhando um certo espaço, foi quando eu também comecei, há 12 anos atrás, talvez, esse movimento nas redes sociais. Então, assim, eu não consigo fazer muito aqui dentro, eu vou levar informação, eu vou, né, incomodar de alguma forma. Pessoas. E aí, isso também incomodava de muita forma, né? Eu era médica blogueirinha, eu era médica, né, que fazia barulho. Meu negócio era incomodar. E, de fato, eu acho que eu incomodava, né? Eu acho que os grandes movimentos de transformação, eles, de alguma forma, têm que chacoalhar primeiro, e né? alguém tem que fazer isso, Sim, né? Alguém tem que dar esse primeiro passo, porque você tira as pessoas da zona de conforto, né? E vai contra um sistema que está estabelecido, né? E assim, e já funciona. Estamos todos acomodados naquilo ali, no automático. E do outro lado, as mulheres querendo, né, viver a experiência do parto normal, acreditando que nós fomos criadas para isso, né, para parir, respeitando também a condição de cada uma, né, a via de parto, não impondo uma via de parto, mas dando possibilidades, né, mais possibilidades e um acolhimento. Eu acho que esse olhar dessa busca das mulheres estão crescendo hoje, sabe? Eu acho que há 10 anos atrás as mulheres ainda tinham muito medo da assistência de parto, porque eram aqueles dois cenários, né? Ou ela ia ser muito maltratada, desrespeitada ou violentada nas assistências de parto normal, ou seja, as mulheres ou tinham que parir, ou podiam ser privilegiadas nas escolhas de cesariana. Era muito esse olhar, né? Então, trazer esse modelo de ser bem cuidada numa experiência de parto normal foi esse movimento da humanização que veio trazendo, olha, parir é legal, né? Parir pode ser respeitoso, pode ser diferente. Então, tirar aquela mulher da horizontal e movimentá-la, trazer bola de pilates, né, para assistência. Eu lembro perfeitamente que eu tinha a minha banqueta de parto e, né, tava conversando aqui nos bastidores e andava com ela escondida no porta-mala, sabe? Então, assim, eu levava, entrava com ela meio camuflada dentro do hospital, entrava pro bloco cirúrgico, porque não tinha
suítes de parto, né? O que a gente vê hoje, grandes maternidades, referências aqui em Belo Horizonte, construindo suítes de parto, oferecendo, né, banheiras, céu com estrelas e banquetas e bolas e tudo isso. Trilha Isso sonora. era utópico, né? Há 10 anos atrás. Não existia. A minha banqueta andava escondida. Eu ia para dentro do bloco, apagava a luz ali num cantinho, punha tampava mesmo o visor do bloco cirúrgico para ninguém ver a bagunça que eu estava fazendo ali dentro, né? A bagunça, porque era um modelo muito diferente, né? Eu recebia batida no ombro, eu falei, o que você está fazendo aí no chão? Eu não vou pegar menino no chão, sabe? Ou colegas... Eu não estudei para isso. Era isso, sabe? Ah lá vem a turma do Natureba. Então, assim, foi muito preconceituoso esse movimento, né? Hoje a gente está... E você diria que essa onda é uma contracultura? Da humanização? Que tá se estabelecendo de uma outra forma, estabelecendo uma cultura. Eu falo assim, até do ponto de vista assim, dos pacientes mesmo e famílias. Há 5 anos atrás, né, quando eu engravidei e fui ter a minha primeira filha, eu queria muito parto normal. E eu falava, e minha mãe ficava horrorizada, minhas tias... Toda a família falava, para que isso? Para que você vai inventar isso? Vai, marca a sua cesárea e pronto, você não precisa sofrer. É isso. Então, assim, tá estabelecido mesmo, acho que no inconsciente. A cultura brasileira é muito cesarista, né? Sim. Hoje, dentro do cenário mundial, o Brasil é campeão do número de cesarianas. Então, é muito triste isso, assim. Culturalmente, a cesárea é um privilégio, a cesárea é ótima, né? Porque parto é sofrimento. Existe muito esse vínculo de parto e sofrimento. E parto é doloroso, de fato né? As contrações fazem parte da fisiologia, mas não tem que ser um sofrimento, né? Pode ser muito, muito potente uma experiência, pode ser transformadora, pode ser prazerosa, inclusive, Cada né? experiência é mas uma experiência de um parto normal é muito potente, surreal. Né? É surreal. Potente. É surreal. E é isso, assim, eu acho que hoje, quando as mulheres entendem que elas podem viver uma boa assistência de uma forma respeitosa, aí vira um objeto de desejo, sabe? Aquele modelo de 50 anos atrás, né, de 20 anos atrás, nem falo muito, de 10 anos atrás, ninguém queria, né? Aqui no Brasil era ótimo, assim, não caça confusão, não, vai lá, marca a sua cesárea, não precisa sofrer. Minha família inteira falou isso. É isso. E se a gente vê países de primeiro mundo, onde a cesariana é realmente indicada com necessidade, as mulheres que são submetidas a uma cesárea, elas se frustram, né? Porque elas se sentem incapazes de ter um parto que é o fisiológico. E aqui já é outro olhar, né? Mas eu acho que tem mudado, sabe? Quanto mais informação sobre assistência, sobre esse modelo, sobre o respeito ao corpo, o respeito à potência feminina, o respeito à fisiologia, eu acho que isso vai mudando, né? Principalmente porque está mudando, eu acho, assim, até culturalmente o histórico das famílias. Eu acho que, assim, né, não sei se está associado, até me pergunto muito isso, assim, era tão ruim a assistência que as pessoas se submetiam a 1 filho, 2 no máximo. Hoje as mulheres estão entendendo que é muito legal e que estão engravidando mais, sabe? Hoje a gente já vê, não sei se é porque também o meu nicho ali, a minha bolha, né, que são mulheres muito potentes, voltadas para o maternário, elas acabam engravidando mais vezes. Hoje eu tenho mulheres jovens que já estão no 5º filho, sabe? Uau. Então, assim, é muito legal isso. E a mulher que passava por uma cesariana, ela limitava muito o futuro obstétrico dela, né? Sim, ainda tem isso, né? E aí, em meio a isso tudo, a gente escuta um monte de... fatores que nos amedrontam, né? E fatores limitadores. Você é muito pequeno, ou você é muito grande, ou você não tem passagem, ou dói demais, enfim, uma série de coisas que não nos estimulam Eu falo que a tentar. O médico brasileiro, o obstetra brasileiro é imensamente criativo nas desculpas, né? Enfim, porque se você for baseado nas literaturas reais,
o número de taxas de cesarianas, eles se limitam muito, né? A taxa de expectativa da Organização Mundial de Saúde é de 15% a 20% de cesariana, e a gente vive o inverso, né? 80% das mulheres são operadas de forma desnecessária no Brasil. Mas eu mesma, vocês estão falando, eu estou observando, mas os meus 2 partos foram cesárea, mas o primeiro, assim, desde o começo, acabou que no final das contas meu filho nasceu prematuro, eu não tive essa opção, teve que ser cesárea, mas eu tinha medo. Do parto. Eu tinha você muito nem medo. Chegou a considerar? Nem cheguei a considerar. Porque eu tinha medo, me dava uma vontade, só que eu não entendia, né? Foi 7 anos atrás, era algo muito novo, eu sentia muito medo, porque era tudo que eu tinha, baseado no que eu tinha escutado falar. Então, no final das contas, meu filho acabou nascendo prematuro, foi pra UTI neonatal, e a minha segunda gestação foi muito próxima, então eu não tive nem essa possibilidade de viver essa experiência. Era isso, né? Eu não tive nem essa possibilidade de pensar, planejar, entender, sentir e viver. Até porque do meu primeiro filho, a médica que me pegou inicialmente, que eu havia escolhido, eu morava em Belém, ela foi... eu acho que ela fazia por... sei lá, status, eu não sei te falar. Mas ela foi negligente comigo. Tanto é que a prematuridade do meu filho, eu acredito, dentro hoje do que eu vejo, que poderia ter sido evitada se ela tivesse me acompanhado melhor, né? Inclusive, teve um dia que eu estava marcada porque eu já estava sentindo dores, ela viajou e não avisou. Eu cheguei para consulta, dei de cara com a porta. E aí eu troquei de médica, fui para uma médica maravilhosa, da mesma abordagem que a sua, humanista e tudo mais, só que aí foi tudo muito rápido, eu nem tive essa possibilidade. E isso me fez sofrer muito, porque eu perguntava onde que eu errei, o que eu fiz de errado, eu me senti mal pelo tratamento da médica, sabe? Porque veio indicação de uma amiga minha de lá que teve as 2 filhas com essa médica, mas pra gente, principalmente quem é mãe de primeira viagem, a gente tem todo um planejamento, um sonho, é uma realização. Então, eu me senti muito frustrada, tanto é que depois que o Benjamin, ainda por ter nascido prematuro, eu falei, gente, eu não quero mais ser mãe, porque isso eu não sou boa o suficiente pra fazer isso. Mas as más experiências de parto trazem um monte de complicações posteriores, né? Aumenta a chance de depressão pós-parto, esse sentimento de maternar de impotência, limitam padrões familiares, às vezes até obstétricos mesmo, né? De indicações desnecessárias, aumenta o risco depois cirúrgicos, né? E eu acho que, fora que hoje as mulheres também estão entendendo, não sei, né? Acho que a busca por outras... carreira, enfim, elas acabam postergando o sonho de maternidade, e aí se encontram, já engravidam mais tarde, onde as taxas de fertilidade são menores, e encontram, né, vivem uma experiência ruim, acabam que elas ficam por ali, né, não se arriscam a outros filhos, então... Mas com tudo isso, o cenário do Brasil tem mudado mesmo, as mulheres estão engravidando mais tarde. Estão. Vocês têm estatística disso? Assim, eu acho que culturalmente, né, as mulheres entraram muito para o mercado de trabalho. Priorizando a vida profissional, exatamente, né, postergando a maternidade. E, na verdade, a fisiologia, ela é fatídica, né? Não tem jeito. A gente tem uma... data de validade. Uma data de validade, exatamente. Diferente do homem. Então, assim, 35 anos é um grande marco feminino, né? Depois dos 35, a gente tem uma queda da fertilidade, a gente tem um aumento das taxas de complicações da gestação, a gente tem muito próximo de 40, principalmente aumento de taxas de cromossomopatias, de bebês, né, com síndromes, enfim. Isso é real, eu acho que... E isso mesmo, aquela mulher que se cuida, tem um bom histórico clínico, assim, né, com relação ao autocuidado, aos exames, ainda assim ela tem essa... Ainda assim, ela tem uma... Claro que quanto mais saudável você entrar na gravidez, menor as complicações, né? A gente tem muito um cuidado, principalmente com um cuidado pré-natal alto risco, a gente consegue controlar muitos dos riscos, mas... a taxa de fertilidade e as
perdas gestacionais, principalmente, né, relacionadas às cromossomopatias, elas aumentam consideravelmente. Digamos que eu seja uma raridade. Você é uma sortuda, abençoada por Deus, gata. Bênção de Deus. Porque eu sempre questionei também todas as regras, né? Enfim, claro que são regras embasadas, não regras, mas... enfim, tem embasamento, né? Quando você está falando dos 35 anos, que é um marco. Eu engravidei a primeira vez com 38 anos. Naturalmente, né? Depois de uma FIV, mas engravidei naturalmente. Tive a Maia com 39. 1 ano e meio depois, engravidei de novo. Do Matheus com 40. Não, foi menos de 1 ano, não? 1 ano e 7, eles têm de diferença. E aí, engravidei com 40, tive ele com 41, que foi quando a gente se conheceu, né? E um parto normal depois de cesariana, um parto normal, né? natural depois de uma cesariana. Uma cesariana prévia, né? E perto até. Sim. Então, que é um outro mito, né? Sim. E agora, aos 43 anos, grávida de novo, naturalmente, com uma trompa só. Maravilhosa. Então, eu falo assim, meu Deus, é muita, muita bênção mesmo. 3 gestações saudáveis, sem nenhuma intercorrência. E acredito que essa terceira também, até o final, vai assim, né, doutora Mônica? Amém. E caminhando para o parto normal, né? Assim queremos, né? Assim estamos trabalhando, Se né? Deus quiser. É isso, né? Assim, eu falo que quem dá filho pra gente é Deus, né? Sim. Não, a gente tá aqui como instrumento, como estatística falando, mas eu vivi, né, um milagre da medicina também. Então, tive a minha segunda filha, voltando um pouco na minha história pessoal, engravidei de novo depois, né, que foi, eu acho que foi o grande divisor de águas da minha assistência, que foi a Cecília, minha segunda filha, onde eu vivi uma perda gestacional com quase 39 semanas, né, 38 semanas e 6 dias. E ela, né, parou de mexer. Hoje eu entendi, era um diagnóstico de trombofilia. Foi o que me trouxe muito para esse olhar de assistência ao alto risco, né, que eu estudei muito para entender o diagnóstico, para me preparar, para cuidar de outras mulheres. E entendi que aquele momento em que eu não queria estar sozinha mais, né, ter vivido a perda gestacional dela mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei muito próxima de largar a obstetrícia, porque eu não me enxergava mais naquele lugar de entregar filhos nos braços das mães e não ter levado a minha para casa. Não me enxergava, né? Eu não me enxergava mais naquele lugar de ser cuidadora da gestação do outro. E onde foi que eu errei que eu não cuidei da minha, né? Ela foi uma morte súbita com 39 semanas e de um pré-natal que estava indo tudo bem, né? Eu tinha ultrassom de 3 dias antes e aí aquele sentimento de culpa, do luto. Eu errei, né? Ninguém vai confiar em mim mais. E foi justamente o contrário, né? Foi onde eu trouxe, mais uma vez, a voz para a internet da perda. Então, quando eu postei na internet, naquela época, uma foto da minha filha no caixão, foi impactante para o cenário, né? Foi aquele boom, assim, quem era a obstetra que tinha perdido a filha e ficou louca postando foto dela na internet. E isso mexeu demais, demais. Assim, eu recebi críticas inúmeras, mas eu recebi infinitamente mais o carinho, o acolhimento de outras mulheres que conectaram com a minha dor. O amor, né? Porque é muito fácil a gente julgar. Agora, como você falou, quando você passa pela experiência e outras mulheres que passaram por essa experiência sabem o que isso significa, né? Porque verdadeiramente era uma dor, ainda é, né? Também um assunto, falo que para outro podcast, mas assim, é um assunto que é muito vedado, é muito velado, né? As mulheres com perda gestacional, e são muitas, 20% das mulheres que engravidam perdem os seus filhos. Nossa. Esse é um número que a gente tem em estatística, né? E onde estão essas mulheres?
quem tá falando, quem tá dando voz para elas, né? Então, eu acho que eu me conectei de uma forma muito intensa e muito verdadeira, que foi transformador para mim. E aí eu entendi, pô, eu não quero estar sozinha mais. Eu não tinha nem força para brigar no cenário por uma humanização do nascimento. A gente não tinha humanização de nada, né? Eu me encontrava muito perdida, assim. Eu queria brigar pela humanização da morte, eu queria brigar pela humanização do nascer, e eu não tinha força sozinha mais. Foi quando eu virei e falei assim, eu vou entrar para esse lugar de equipe multidisciplinar. E montou a Foi sua. quando eu encontrei a minha tribo ali e falei, é isso aqui que eu quero. Ou eu trabalho unindo forças ou não vai dar, né? Porque eu entendi que era muito difícil caminhar sozinha. Na vida é muito difícil caminhar sozinha, né? Foi isso que te fez continuar e fazer as coisas diferente do que... Foi aí que eu comecei a trabalhar com uma doula, voltei para o mercado, né? Voltei para o meu consultório e via inúmeras mulheres com perda gestacional chegando até mim, querendo entender como é que eu busquei o diagnóstico da minha filha, o que aconteceu com você, será que foi a mesma coisa que aconteceu comigo? Me ajuda então a engravidar de novo. Que nesse meio tempo, voltando aí, né, para obstetrícia, caminhando devagar no meu tempo do luto, 8 meses depois da perda da minha filha, eu engravidei espontaneamente. Olha. Do meu caçulinha, que é meu arco-íris, o Túlio. Então, entendendo que as duas foram FIV, então Laís foi FIV, porque eu tinha um diagnóstico de obstrução tubária bilateral. Então, Laís foi FIV, a Cecília foi FIV, e eu engravidei espontaneamente do Túlio, 8 meses depois da perda da Cecília. Se isso não é Deus, eu não sei o que é, gente. Isso. E aí, foi, tipo, curadora a experiência de gestar o Túlio, assim. Eu já tinha entendido o diagnóstico, não vou falar que foi fácil, porque engravidar depois de uma perda, né, é um paradoxo de medo e fé ali diário, que você tem que ir se fortalecendo e acreditando que vai dar certo, mas de verdade, enquanto eu não estava com ele nos meus braços, a gente não fica tranquila, né? Imagina. E assim aconteceu, né? Foi tudo bem até o final. Foi maravilhoso. E eu ainda tive um parto natural depois das 2 cesarianas. Ai, Uau! Isso é E aí maravilhoso. imagina o que foi uma obstetra, né, que já tinha tido uma perda gestacional, ter um parto normal depois de 2 cesáreas, onde não se falava, né? Era isso, um parto, uma vez cesárea, sempre cesárea. Sim. Depois de 2 cesáreas, era indicação absoluta de nova cesárea. Sim. E eu vivi um parto normal depois de 2 cesáreas. Quebrou Foi o padrão, né? Sim, eu acho que isso vai trazer muito acalento para as mulheres que estão nos assistindo, né? Que E é desejam possível, engravidar. né? possível. Não é uma indicação absoluta de cesariana. E foi transformador, assim, foi maravilhoso. Eu vivi a potência, né, de ressignificar a dor da perda, de ressignificar as frustrações das cesarianas que eu Sim. tinha vivido, sempre acreditando na fisiologia. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para as mulheres, né? E é uma experiência incrível mesmo, surreal, o parto normal, porque a gente vivencia ali uma força da natureza que a gente nem achava que a gente tinha. Em alguns momentos no meu trabalho de parto, eu cheguei a duvidar. Eu falei, não vou dar conta. Não vou dar conta, quero parar, tô cansada, tá doendo. Mas vem, aquela força vem e você assim, poder contar com pessoas que acreditam em você, Isso. que te apoiam, né? que Porque estão- muito do parto tá na cabeça. Se você pensa em desistir, não encontra nenhum apoio ali do lado, você entrega mesmo, E aí né? eu quero contar uma participação sua no parto do Matheus, quer dizer, todo, né? Você foi a grande protagonista ali, mas Eu não, você. em algum momento eu falei, eu não aguento mais. E você pegou na minha mão, olhou no meu olho com força e falou, faz força, você dá conta sim. E aconteceu. Ele nasceu. E nasceu lindo, forte, Lindo, saudável. forte. Aham. E assim, eu não me lembro exatamente da sensação, mas aquela descarga de ocitocina que a gente tem naquele momento é uma coisa assim, única na vida. É muito potente. Única na vida. Né? E quanto a essa, acho que é uma informação muito importante, porque eu não tive a possibilidade de viver isso. Então, né,
Eu acho que a gente conseguir permitir ser esse instrumento que vai levar a informação até alguém que também não sabia disso, eu acho que vão virar chaves, né? E eu acho que quanto mais a gente compartilha e divulga informações que são importantes, às vezes fica centrada, às vezes a pessoa não tem acesso, está numa cidade do interior, em algum local que ainda não teve acesso a isso, já é maravilhoso, né? Porque aqui a gente tem 3 experiências diferentes, né? E isso é uma possibilidade da gente agregar na vida dessas mulheres para recalcular a rota e para ficar em paz. A humanização, eu vejo assim que faz uma diferença gigantesca, porque é humano com humano, né? Essa é a minha leitura. É pegar na mão, pegar na mão olho, e falar, tamo junto. Tô aqui com você. Eu me lembro que na gestação do Matheus, a gente estava na pandemia, né? Ele foi um bebê que nasceu na pandemia. E um dia eu cheguei no consultório e falei, doutora Mônica, eu quero marcar minha cesárea, porque eu não sei o que vai ser, como é que vai ser, não sei o quê, o Covid, né? Não, e você falou, confia, vai dar tudo certo. A gente vai fazer o melhor, né? No melhor que a gente tem. E agora, de novo, eu cheguei lá morrendo de medo, despejando todos os meus medos ali na sua frente. Falei, doutora, eu não sei o que vai ser. Não, um filho, né, com uma idade já avançada. E você falou pra mim, é seu, toma posse. Se Deus te presenteou, é seu. Confia. É isso. E é isso. E é muito importante a gente poder contar com profissionais que, além de competentes, né, nos dão esse suporte humano mesmo, assim. E vocês têm lá hoje uma equipe completa, né? Então, a AM, né, que é esse espaço, que é Espaço Mulher Especializado, eu falo que eu pari a AM no puerpério do Túlio. Olha. Então, a gente abriu a AM, né, eu e meu esposo. Ele, na hora que eu entendi, que eu falei assim, é isso que eu quero, que eu vivi a potência. Ele esteve do meu lado, né? Eu acho que foi transformador pra gente enquanto casal também. Ele virou e falou assim, nossa, isso é muito intenso, né? Eu falei, é isso que eu vivo, é isso que eu acredito, é isso que eu quero fazer, né? Criar um espaço para poder reproduzir esse modelo. Aí ele disse assim, então vamos. E aí ele largou o trabalho. Ele tinha 10 anos de uma empresa multinacional e virou e falou assim, vamos abrir, trabalho. Vamos fazer o seu espaço. Já tinham, né, espaços pioneiros aqui em Belo Horizonte. Eu falei, vamos, né, replicar esse modelo, vamos levar para mais mulheres. E era uma clínica, né, uma instituição aqui, com um valor mais diferenciado, um acesso de mulheres mais limitado. E aí eu falei assim, nós, obviamente, é um trabalho, obviamente a gente vai ser remunerado, mas eu queria ficar ali no meio do caminho, né? Eu não conseguia fazer voluntária e nem no SUS, não eram as instituições onde eu trabalhava, mas recrutavam mulheres que conseguiam pagar parte com plano de saúde. Então, assim, seria um outro público, um outro nicho, né? E ele super acreditou. Então, assim, a gente abriu o espaço. Eu ainda estava puérpera, eu lembro eu amamentando, fazendo reunião clínica, recrutando equipe, né? Fazendo entrevista com enfermeiras obstetras, fazendo entrevista com doulas na sala da minha casa, com o peito de fora, amamentando, pondo o menino para rotar. A vida real, maternidade real. Foi muito intenso tudo, assim. E hoje a AM Túlio tem 4 anos, fez 4 anos agora em abril. E em setembro a gente faz 4 anos de clínica. Então, é isso. Eu acho assim, viver todo esse modelo. Hoje meu grande público, né, eu falo que tem 2 grandes nichos que buscam a minha assistência. Ou são mães de anjo, né, que são mulheres que já viveram uma perda gestacional e se conectam com esse acolhimento e buscam estar de mãos dadas comigo, né, para viver uma gestação de um arco-íris, para entender tudo que elas viveram. Ou são mulheres que buscam ressignificar uma assistência ruim de parto anterior. Eu tenho muito pouca primigesta, né, mulheres que já vêm com esse conhecimento, já vêm com essa informação. Eu fico muito triste ainda que não é a grande maioria das mulheres que tem essa busca pelo parto humanizado, e apesar de a gente ter visto o movimento crescer cada vez mais, a grande maioria das mulheres
que buscam o nosso modelo de assistência ou que foram enganadas, ou que passaram por uma cesárea desnecessária, ou que foram violentadas na assistência de parto, ou que buscam ressignificar uma história de um parto ruim, sabe? E elas buscam uma experiência positiva de nascimento. Ou as mulheres que já viveram perdas. Hoje é o grande... meu grande nicho aí de atendimento. O que a gente quer fazer é dar voz, né? É mostrar, é levar essa informação ao maior número de mulheres. No meu caso também, né? Voltando, quando eu saí da consulta, porque eu fui na primeira consulta com a Karen, do Davi, porque eu estava desinda, né? E aí, quando eu saí, comentei com a Karen, nossa, se eu tivesse te conhecido antes, com certeza eu teria feito meus partos com você, porque o primeiro foi traumático por conta da médica, o segundo também. Então, eu não tenho boa experiência com parto. Tanto é que eu falei assim, não quero mais ter filhos. E como é especial lembrar, né? Isso para mim, assim, ver os seus olhos cheios de lágrima, lembrando da vivência do nascimento do Matheus, é o que faz valer a pena, sabe? Porque é muito especial o dia do nascimento dos nossos filhos. É um marco na nossa vida. E lembrar de uma forma feliz, né? Leve, que foi uma experiência uau. É muito legal, né? Eu não consigo do Benjamin, eu saí do hospital sem meu filho, de mãos vazias, né? Porque eu recebi alta e ele ficou na UTI. Da Cecília, eu já estava traumatizada porque foi o parto muito foi perto, né, as gestações, 1 ano e 9 meses de diferença, que foi na minha cidade, mas com uma médica muito fria, muito distante. E então, assim, na hora do parto, eu tive uma crise de ansiedade, porque com todos os aparelhos do hospital, me lembravam do Benjamin. CTI. Então, tinha muito pouco tempo e isso não se fala. Aí eu comecei a chorar, todo mundo achando que eu estava emocionada. Então, assim, ninguém entendeu, ninguém se conectou comigo. Eu me senti tão sozinha, apesar de estar cheio de médico dentro da sala, anestesista, enfermeiro, meu marido tava, e eu não conseguia nem expressar. E aí, quando tiraram a Cecília, e aí que eles foram perceber que eu estava tendo uma crise de ansiedade, me deram a medicação intravenosa. Te sedaram? Assim, Uau. Então, assim, foi uma experiência traumática. As minhas 2 experiências. Então, eu tenho certeza que muitas mulheres passam por isso e a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer levar a informação porque, às vezes... E olha que eu busquei informação, eu li livro, eu assisti, sabe? Mas eu também tinha medo lá atrás, principalmente do Benjamin, sabe? De não conseguir ser uma boa mãe, de não dar conta de um parto normal, porque, de fato, era... um bicho de 7 cabeças, era um tabu, o parto normal. Eu não vejo... hoje eu já penso diferente. Queria até ter tido essa oportunidade de escolher. Anima aí para um terceiro, né, doutora Eu Mônica? super topo. Parto normal depois de 2 cesáreas a gente troca o apadrinhamento. Né? Não, é lógico, com certeza. Mas... E aí, pra gente contextualizar sobre as vias de parto, né? Tem indicação para cesárea também, né? Que salva vidas da mãe, do bebê. E tem um parto normal, natural. Contextualiza, explica pra gente, doutora Mônica, o que é cada um e como se aplica, como é a indicação de cada via de parto. Se a gente for pensar assim, ó, dentro da fisiologia, o coração tá aí funcionando, tá batendo, tá tudo bem. Você não vai ali operar, né? O coração, mesma coisa um apêndice, por exemplo, tá aí. Você não vai operar o seu apêndice, tirar com medo de risco de um apendicite, né? Existem as indicações reais de uma retirada de um processo cirúrgico para tratamento da apendicite, por exemplo. A fisiologia do parto é isso, gente, funciona. Né? Há milhares e milhares de anos as mulheres engravidavam, gestavam e pariam. Desde Eva, né? A criação do mundo. Então, assim, existem, obviamente, a gente tem uma ciência aí, né, capacitada por Deus para diminuir a mortalidade materna. Então, não vou falar que não existem partos disfuncionais ou partos que precisam ser medicalizados ou operados, mas a grande maioria funciona, né? E aí a gente tem os partos que são vaginais, que são os partos normais, e o que muda, na verdade, do natural
para o normal, é só intervenção. Então, aquele parto em que não precisou de nenhuma intervenção médica, seja ele ligar uma ocitocina na veia, fazer uma indução de parto, seja ele indicar um fórceps, seja ele, né, enfim, qualquer coisa que eu intervenha no processo, uma analgesia de parto, por exemplo, analgesia é uma grande intervenção que a gente pode fazer dentro da fisiologia, né? Então, ela muitas vezes traz outras consequências da gente ter que ir corrigindo. Então, uma analgesia pode diminuir padrão de contração, aí você liga a ocitocina para corrigir. Então, são intervenções que podem trazer o parto disfuncional ou aquela experiência que está pesada demais, seja por padrão doloroso que seja, né? Trazer ali para uma caminhada boa e feliz e segura, ou seja ele uma grande, maior intervenção que a gente pode ter, que é a cesariana, né? Então, a cesariana, assim, ao meu olhar, né, de tudo que a gente busca hoje, e também não é uma coisa minha de achismo, isso tudo é baseado em literaturas, né? E hoje a gente tem grandes diretrizes de assistência ao parto adequado, hoje a gente tem congressos, né, de assistência ao parto humanizado, então isso é muito legal, né? Hoje a gente vê que aquela episiotomia que eu aprendi há 15 anos atrás que tinha que fazer, hoje ela é um procedimento, não é proscrito, mas ela não faz parte das diretrizes do parto adequado. Cada vez mais a gente vê o desuso, né? Então, é isso, assim, o parto normal é aquele parto vaginal, fisiológico, que precisou de alguma intervenção médica. O parto natural é aquele que não precisou de nenhuma intervenção, nem analgesia, nem ocitocina, nem vácuo, nem fórceps, nem nada. Pariu, bonitinho, como a fisiologia manda. O normal é que vai ter alguma intervenção, e a cesariana, né, é a cirurgia, né, é operar um trabalho de parto idealmente que não estava funcional, né? É óbvio que a gente respeita muito, inclusive dentro dos pilares da humanização, trazer voz e autonomia da mulher é um dos grandes pilares. Então, hoje é respeitado as cesarianas a pedido, as cesarianas, né, por escolha, mas eu te falo que não é o lugar que meu coração fica quentinho, sabe? E é isso que eu queria chamar a atenção também, porque eu sei que você respeita, né, quando a mulher já chega lá com essa preferência e quer, né, quer prevalecer com essa ideia de cesariana. Isso também é respeitado, isso também faz parte de uma assistência humanizada, né, oferecendo para ela tudo que ela tem do melhor ali na via de parto que ela escolheu. Eu acho que o meu papel é levar informação, né, é trazer para ela uma caminhada de informações do que é risco, do que é benefício, o que é mais seguro, o que é fisiológico, o que isso pode impactar, mas a mulher, ela tem total autonomia do corpo, né? Ela deve ser respeitada, porque o parto é dela. Então, as escolhas... Ontem mesmo eu vivi uma cesariana a pedido de um casal de médico, e ela teve comigo durante todo o pré-natal, caminhando em todo o modelo de assistência que a gente oferece, vários cursos, várias oficinas, né, de parto, de pediatria, de aleitamento. Então, a gente ensina para ela todo o caminho. E chegou uma semana antes do parto, ela falou assim: olha, é lindo tudo isso, eu queria muito querer um parto normal, mas eu não quero. Eu prefiro marcar uma cesárea, que é o que eu vou ficar muito, muito mais segura e muito mais feliz. Foi ótimo, ela foi honesta com ela mesma. E fomos lá e recebemos o Luca lindamente. Então, assim, ela vai ser respeitada, sim. Mas eu enxergo a cesariana como a maior intervenção que a gente pode fazer, e ela realmente tem as suas indicações bem limitadas e precisas. Importante. Próxima pergunta. Próxima. Essa você já fez. Bom, lá na EME, você começou falando, né, que você tem uma equipe multidisciplinar. Tem fisioterapeuta, tem doula, tem nutricionista, acho que tem pediatra também, né? E assim, é assim, um aparato e um suporte gigantesco, né, para gestantes, também no puerpério, para quem quer amamentar. Então, tem tudo isso, né? Tem
curso para quem quer amamentar. Fisioterapia pélvica eu fiz também na minha primeira gestação. É super importante. E aí, onde eu quero chegar é que a gente tem acesso, né? Poucas pessoas têm acesso a isso tudo, esse suporte gigantesco que nos leva a um parto normal, humanizado, né? Eu acho que a gente tem... Eu acho que o nosso grande sucesso e as nossas taxas que hoje a gente bate lá na clínica, né? 80%, 85% de parto normal. Apesar do grande número de alto risco, porque metade do meu pré-natal é de alto risco e a gente ainda consegue um número grande de parto vaginal, vem do cuidado multidisciplinar. Né, vem do entendimento de que cada um vai dar o seu melhor ali para que aquela mulher viva uma experiência e uma amplitude de cuidados da melhor forma, né? Então, ela vai ter a fisioterapia pélvica, ela vai ter consultora de aleitamento, ela tem nutricionista, ela tem psicólogo, ela tem endócrino, ela tem... Claro que não é tudo para todo mundo, nem todo mundo precisa de tudo, né? Mas, assim, ela tem todo esse suporte, né? Enfermeira obstétrica, doula... o obstetra que acompanha junto. Enfim, tá todo mundo voltado ali, né? Com esse mesmo olhar, com essas mesmas diretrizes, com essa mesma busca de cuidado para que ela viva essa experiência. E não é só isso, né? Eu acho que o nosso grande diferencial vem das informações. Sim. São as nossas oficinas, né? Porque também não adianta, se você não tá alinhada, se você não entende, você não vai fazer boas escolhas. Sim. Você não sabe nem para que serve. Eu brinco muito que é igual um cerimonial de casamento, né? Você não tem como escolher a fita do bem casado da cor da sua paleta de casamento se você não sabe nem o que é bem casado, né? É mais ou menos isso aí. Como é que você vai fazer a opção? Então não adianta eu chegar lá na frente para ela e perguntar num plano de parto: você deseja ocitocina, infusão de soro na veia, igual a gente vê, né? Muito plano de parto copiado da internet, se ela não entender para que é aquilo, como é que vai ser, né? Então, eu assim, acho que essa decisão cabe para o médico, né? Essa intervenção na hora. Não? Sim, mas ela tem que estar entendendo das encruzilhadas, né? Ela tem que estar entendendo do plano de preferências dela. Sim. Porque não adianta eu ter toda a autonomia de um parto que não é meu, né? Ela tem todo o direito de escolha. Eu acho que daí a corresponsabilidade, né? De buscar informação, de entender. Mas aonde ela vai buscar informação? Né? Porque o Google tá aí para tudo, né? Então, acho que a gente, enquanto médico, tem que levar ali as informações de qualidade. Eu tenho que muni-las né, para ajudá-la nas melhores escolhas. Porque quanto mais informações a gente tem, mais seguras a gente fica para fazer melhores escolhas. Sim, né? E entendendo, assim, cada uma dentro da sua realidade, o que é melhor para si, como você falou, né, da sua paciente. Que teve todo... Ela tinha total consciência. Porque aí você tem a segurança para tomar a decisão. Não foi igual eu que não sabia, né? Quando eu perguntava, já tinha esse direcionamento para a cesárea, que dia nós vamos marcar a cesárea, entendeu? Então, hoje, vendo tudo isso, eu falo, que diferencial. Que escolha você fez? O que você sabia do seu processo? Né? Nada. Né? Eu acho que esse é o grande diferencial. E é claro que hoje, dentro do cenário, gostaria muito que muito mais e muito mais mulheres tivessem acesso a essa experiência, né? Porque eu falo que é uma grande experiência, né? Viver toda a imersão de engravidar e gestar e parir lá com a gente. Eu tenho certeza do diferencial do nosso trabalho. Nossa, eu posso assegurar que Não é? Tanto que eu tô indo para a segunda experiência. Mas tem um custo, né? De verdade tem. É um nicho de mulheres muito privilegiadas. Sim. Mas hoje aqui, principalmente no nosso cenário de Belo Horizonte, a gente tem o Hospital Sofia Feldman, por exemplo, que é 100% SUS, né? E é a nossa referência de humanização. É lá que surgiu o berço da humanização. Então, assim, é claro que não vai ter toda uma estrutura de hotelaria, né, que a gente usa do Hospital Mater Dei, de Céu de Estrelas, enfim, mas é dentro do que eles podem de medicina integrativa, de escalda-pés, de passeio
no centro do parque que do hospital oferece, as enfermeiras obstetras, as doulas, levando ali água, suco, gelatina. É muito legal. Melhora a experiência, muito, né? Eu acho que já é um começo, né, doutora Mônica? Assim. Eles foram um começo, na verdade. É mesmo. Eles foram um começo. Legal. O movimento da humanização veio do Sofia. O Sofia veio replicando o modelo europeu, sabe? Então, assim, com enfermeiras obstetras na autonomia, né? Conduzindo grande volume de gestações. Então, eu vejo ainda essa equipe multidisciplinar amedrontando muito os colegas profissionais, sabe? Que não estão preparados, talvez. Elas são processo, né? Elas são um grande diferencial de internação em fase oportuna, de ir em casa, de avaliar se está tudo bem. Isso é muito legal, né? Na Europa, eles trabalham com as midwives, são elas que vão ali, né, junto. Então, a gente tem que delegar essas responsabilidades e deixar o olhar do médico muito para as intervenções, para a hora que precisa, né? Então, eu brinco assim, meu desejo é de ir para o parto e não fazer nada, né? Que foi o que a gente fez. O que eu fiz no seu parto? Estava presente, estava presente assim, direcionando tudo, dando todo o suporte que eu precisava. Estava ali, de seguro, né? Eu era o seguro do parto, eu estava, se precisasse de mim para garantir um bebê bem no colo, né, no seu colo, para que você estivesse bem. Então, a segurança materna e fetal, eu estava ali para isso. Mas, verdadeiramente, eu fui pro seu parto para quê? Assim, não, para quê não, mas o que eu efetivamente fiz no seu parto? Comi um sanduíche delicioso que o Igor fez. Verdade. O Igor que fez o sanduichinho pra levar pra lá, né? De salmão. Olha. Quem não comeu o sanduíche? Eu, né, claro. Não porque a gente não deixou, porque você poderia ter se alimentado. Ficou vomitando. Não, eu tava ali tão preenchida de ocitocina. Eu não quero sanduíche, verdade. não. Eu quero... Mas é isso, né? O olhar da equipe multidisciplinar é esse. A doula tá ali, né? No cuidado de alimentar, de levar comida, de fazer uma massagem, de aliviar a dor. A enfermeira obstetra fazendo o serviço braçal de ausculta de BCF, de vigilância fetal. E o médico, ele tem que ser o seguro, ele tem que estar ali para as grandes intervenções. Eu não tenho que ficar o tempo todo, né, ligando ocitocina, intervendo, fazendo... Enfim, eu acho que tirar essa centralização do olhar do parto do médico, né? O médico, ele não tem que ser o protagonista, né? A gente está lá para assistir. O médico não faz parto, né? O médico não faz o parto. Quem faz o parto são as mulheres, né? A gente está lá assistindo. Ó, se alguma coisa sair errado, eu tô ali para isso. É bem isso mesmo. E é uma força, né? E... Ou às vezes só para olhar no olho e falar, tá tudo bem. E tudo você bem. vai dar conta. É isso. E vamos, faz força. Quase. Eu me lembro muito do Dr. Pedro, que foi o meu obstetra em Rondonópolis, né? Quando eu tive a Maia. Ele era assim. Ele ficava sentadinho, assim, paradinho, olhando. Lógico, com toda a segurança, né? E quando precisava, ele intervia. Mas ele já vivia isso que você também já vivia, sabe? De deixar ali a natureza agir. E estando ali, estou aqui para o que precisar, né? Eu queria só comentar uma coisa, quando você estava contando um pouco da sua história que me veio, né? E o que ficou muito claro para mim é o seu servir genuíno, né? Através da sua experiência e do seu sonho, né? Você fez algo uma profissão que você escolheu com tanto amor e ter vivido tudo isso. Hoje você replica isso no seu servir. Então, as mães, as mulheres se conectam com você por esse seu valor, né? Por essa sua experiência que você passou e te tornou mais humana, eu tenho certeza, né? Te tornou mais forte, demonstrou a sua potência e a sua capacidade de ajudar essas outras mulheres, a levantar essas mulheres que às vezes estão nesses momentos, né? Que são... A gente sabe como é difícil e... Enfim, eu acho que isso traz um acalento para as mães, né? Essa segurança, ela já passou. Tenho certeza, eu tenho certeza, eu não sou paciente, mas eu tenho certeza que você dá o seu melhor e que tem uma entrega que é genuína. E o mundo precisa de mais entregas genuínas. E além de fazer o seu trabalho com excelência, né? Assim, cumprindo a sua missão, você também usa sua voz para educar o mercado.
para encorajar mulheres a buscarem uma via de parto mais natural, né? E outros profissionais também a mudarem conduta, né? Se a gente não mostrar que é possível, né, ter partos seguros, respeitosos, ter experiência, a gente não vai sair daquele cenário de que parto é sofrimento, né? Do medo do parto. Então, a gente tem que ir mostrando, né? Mesmo que seja um serviço de formiguinha aí, né? Tá ótimo, gente. Para quem andou com banqueta no porta-mala, tá ótimo. Eu já tô feliz demais. E eu entendo que cada bebê que nasce hoje tem uma frase linda do Michel Odan, né, que é um dos papas da humanização, que fala que para mudar o mundo a gente tem que mudar a forma de nascer. E eu acredito verdadeiramente que cada bebê que nasce de forma respeitosa, né, essas mulheres que estão nascendo comigo hoje, que viveram um parto, o nascer delas respeitoso, elas já vão parir de outra forma. Vão fazer diferença lá no futuro. Que maravilhoso. Né? A Maia tendo a mãe dela, né, um exemplo de que viveu experiências de parto positivo, de contar experiências. Imagina, você escutando, nossa, seu parto foi horrível, traumático, não te arrancaram de mim aquele ferro que puxou, não sei o que, Deus me livre, arrumei seu irmão só de descuido mesmo, não sei. Não, a história vai ser outra. Olha o que você carrega, né? Mas geralmente essa história é o padrão, né? É o padrão que se repete na sociedade. E aí você cresce como? Deus me livre ter um parto. Sim. Né? Eu tinha muito medo. E é isso que está no nosso inconsciente coletivo hoje, né? Como sociedade mesmo. É isso. Mas eu tenho fé, acredito que está mudando, né? Daqui para frente, a próxima geração. E cada geração que vai vindo vai ganhando mais força nesse Cada sentido. vez que eu levanto da minha cama às 3 da manhã, porque 3 da manhã é uma horário bom que os meninos gostam de nascer. Eu acredito verdadeiramente que eu estou fazendo o meu trabalho ali de mudança. Fazendo a diferença. E o que a gente vem percebendo, né? E até porque a gente busca isso, tem muitas formiguinhas trabalhando nesse mundo. Graças a Deus. É que elas estão começando a se conectar para poder trazer voz em diversas áreas, né? Para trazer informação, para trazer conhecimento, para que a gente viva mais e melhor, de uma forma com mais clareza, com mais leveza, mesmo tendo os desafios e os obstáculos. E eu acredito também que quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue tomar decisões assertivas na nossa vida. E Deus vai fazendo esse trabalho de conectar as pessoas, de fazer os movimentos acontecerem. Sim, cada vez mais a gente está tendo essa oportunidade de concretizar isso, né, na prática. E, bom, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Cada filho que vem nos transforma de um jeito e a cada parto, a cada nascimento, cada filho mesmo, a gente... se torna outra. Os que vêm e os que não vêm. Os que não vêm também. Porque eu falo que, assim, eu fui transformada de uma forma, assim, única e diferente com cada nascimento do meu filho, né? A Laís veio me mostrar o que é o maternar, ser mãe, que o primeiro filho vem para dar na cara da gente, né? E viver a perda da Cecília veio me mostrar um outro universo, me conectar com um outro grupo de mulheres. E parir Túlio foi muito massa, assim, foi a coisa mais transformadora e mais potente que eu já vivi. Então, assim, né, cada filho transforma a gente demais. Demais. E como é que você vê as suas pacientes aí, vivendo essa transformação? Nossa, é maravilhoso demais, assim, caminhar com elas... Na gestação já é muito maravilhoso, né? Porque aquela mulher que entra ali assustada com o beta-HCG positivo na mão e vê a potência na hora do parto e vê a conexão entre casais e vê depois ela puérpera ali naqueles momentos de blues, desesperada, achando que não vai dar conta e voltando aí um ano e meio depois, grávida de novo, transformadas, é maravilhoso, né? Eu falo que ser ponte aí entre céu e terra é uma das experiências mais transformadoras, surreais, incríveis. Eu chamo de ser portal, o portal da vida, né? É isso. Nós mulheres somos portais da vida. É a gente que traz a vida para o mundo. Né? E é bem isso mesmo, quando a gente se descobre grávida, eu pela terceira vez, a Dora estava comigo, foi assim... Quando eu olhei pra carinha dela... Sabe, o desespero, aquilo, meu Deus, o que vai ser? E eu falo que é transformador, né, até
para aquelas que abrem o beta-HCG e vivem uma perda. Porque elas são transformadas ali também. Independente do tempo de perda gestacional, se foi 8 semanas, se foi 15 semanas, se foi 39 semanas, elas são transformadas por cada filho que passa na vida. Sim, e pelo que não passa também, né? Como você falou, a minha primeira experiência com a gestação foi uma gravidez ectópica, resultante de uma FIV, né? Eu já contei aqui no segundo episódio, né, Doris? Sim. E assim, aquilo me transformou muito também. Foi a primeira transformação que eu vivi. Perdeu um filho, perdeu uma trompa, perdeu um sonho. Sim, viver o luto. Eu também vivi um luto, né? De perder tudo que você acabou de falar. Mas também vi ali uma chance muito grande de confiar em Deus, de entregar e de aceitar o que Ele tem pra mim. Naquele momento foi essa virada de chave e que eu trago comigo até hoje. Não tem lugar maior de descontrole do que a maternidade. Não tem, em todos os sentidos, né? Mas é tão maravilhoso, é uma jornada tão maravilhosa que depois que a gente entra, né? A gente fala, nossa, eu nem lembro como era a minha vida antes de ser mãe, né? Antes dos meus filhos. Eu mesma mudei muito. E, inclusive, eu descobri a minha potência sendo mãe. Porque eu não acreditava em mim. Eu tinha medo até de ir pro mercado de trabalho, porque eu nunca me sentia preparada o suficiente. E depois de passar por uma experiência, né, com o Benjamin nascendo prematuro, uma gestação não planejada, um tumor e algumas coisitas mais, a gente vai vendo o quanto a gente é forte. Pra caramba, né? Olha, eu acho que eu não sou tão fraca. Eu acho. E aí isso vai se confirmando ao longo do tempo e cada experiência, cada passo que a gente dá, cada degrau que a gente sobe, eu percebo, poxa, quando eu olho pra trás, quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, o quanto eu consigo perceber o valor da minha vida, né? O valor da minha função como mãe, como esposa, como mulher, como profissional, esse refinar, essa vontade. Eu já tinha essa vontade, mas com os meus filhos, isso... A gente quer ser uma pessoa melhor, né? Sim. Porque, né, o exemplo arrasta. Então, hoje eu me dedico a isso. Não sou perfeita, nem almejo esse título de perfeição, mas, olha, quando eles crescerem, falam, minha mãe é esforçada, minha mãe se dedica, minha mãe é humana, ela sofre, mas ela é feliz, ela se entrega para a vida. É o que eu quero que os meus filhos reconheçam, para que eles vivam assim também. Né? Eu acho que esse é um dos maiores legados que a gente pode deixar para os nossos filhos. E nós somos a primeira referência que eles têm, né? E o primeiro amor. Principalmente quando eles são pequenos, assim, o tanto que eles nos amam incondicionalmente. Mas verdadeiramente eu ainda acho que a gente aprende muito mais com eles do que eles com certeza. a gente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Todo dia é um novo dia para aprender. A todo momento. Né? Doutora Mônica, como é seu relacionamento com Deus? Nossa. E o que isso... o que esse relacionamento, o que Deus influencia no seu trabalho, na sua missão? Eu acho que eu conheci face a face no luto da Cecília. Eu tenho uma criação católica, né? Batizada, fiz primeira comunhão, crismei. Então, né, tinha um relacionamento, mas eu não acho que eu tinha um relacionamento com Deus como eu tenho hoje, depois de ter me sentido carregada no colo por Ele. Porque eu acho que a hora que a gente enfrenta a dor é a hora que a gente mais se conecta com a nossa fé, né? Ou você de fato acredita que alguma coisa tem por trás te carregando no colo, ou um propósito, ou você entrega verdadeiramente e confia, porque fé é isso, né? Você dá o passo e acredita que Deus vai pôr o chão. Porque ou você entrega de verdade, ou você enlouquece. Porque a dor de perder um filho é próximo do enlouquecedor. Então, eu acho que foi aí. É aí que eu vi Deus e falei assim, existe uma pessoa aí que está cuidando de mim, que vai me reerguer. E hoje eu acredito até profissionalmente, assim, é claro que eu brinco assim, né, mas eu já tive até uma seguidora que virou e falou assim, você é espírita, você vê mesmo as pessoas? Eu falei, não, mas assim, eu sinto muito a presença de Deus, assim, até intuitivamente, sabe?
Eu sei que eu não tô sozinha, hora nenhuma eu tô sozinha, nas decisões, nas pontuações. Às vezes é aquele negócio assim, nossa, vou fazer isso? E nem é uma coisa tão protocolar. E aí, eu acho que eu me abri muito para Deus entrar na minha vida cada vez mais. E como médica e mãe que passou por uma perda de um filho, que palavra de conforto você pode dar para quem está nos ouvindo que passou ou está passando pelo luto? Gato, o luto é um processo que tem que ser vivido. Se eu posso dar um conselho, viva. Sabe, não tenha pressa para sair desse lugar da dor. Não tenha pressa para atropelar as coisas e resolver logo o problema, que é um problema que não tem fim, né? Perder um filho não tem fim, é para sempre. Então, quanto mais você olha para a ferida, quanto mais você cuida daquela, né? Eu falo que assim, a ferida, para ter uma boa cicatriz, não adianta você tampar ali e deixar ela por debaixo do curativo e fingir que nada aconteceu. Você tem que abrir, você tem que debridar, você tem que tirar a casca, você tem que cuidar daquela ferida e trocar curativo todos os dias, até que aquela dor não doa da mesma forma. Mas aquela cicatriz vai estar lá para sempre. Então, assim, não tem que ter pressa de resolver. Você tem que verdadeiramente cuidar desse caminhar. O luto é uma travessia daquele lugar da dor para outras possibilidades. Então, a dor está aqui, mas aos poucos você vai vivendo outros lugares, outras possibilidades, você vai voltar a sorrir. E parece assim, nossa, né, naquele lugar, aquela mulher que está ali sofrendo, que às vezes está escutando aqui, fala assim, mas eu nunca vou conseguir superar a perda do meu filho. E a gente não supera mesmo, né? Dor de perder um filho é insuperável. Mas hoje eu falo de um lugar, né? Cecília vai fazer 6 anos esse ano, em novembro. Eu sou feliz. Eu tenho um luto, eu tenho uma filha que não está aqui, mas eu aprendi a conviver com a ausência dela e eu aprendi a me dar a oportunidade de voltar a sorrir, né? Então, mas não tem que ter pressa, cada um tem que ter o seu tempo, sabe? Uhum. Buscar um conforto em Deus, né? Que é a força maior. E fé. É o que nos sustenta. E fé. E fé. Sempre. Né, Doris? E me fala uma coisa. Fora todos os papéis que você desempenha, né, como médica, obstetra, mãe, empresária também, quem é a Mônica? Quem é essa mulher? Mônica. Eu acho que eu sou essa pessoa que traz verdades, sabe? Eu acho que eu não tenho medo de colocar a cara a tapa para brigar pelas minhas verdades. Então, seja ela brigar, postar, né, o que eu acredito, porque não é fácil, né? Tá ali na rede social, às vezes falando, você vai receber julgamentos de todas as formas, às vezes cansa pra caramba, né? Todas as demandas, né? É conflitante, às vezes, o cenário de fazer uma obstetrícia de verdade, né? De levantar de madrugada, de deixar os meus filhos em casa, de passar o 25 de dezembro inteiro no hospital. Então, assim, isso não é fácil, mas é a minha verdade, é o que eu acredito. Então, eu acho que a Mônica é aquela pessoa que tem busca verdadeiramente e luta verdadeiramente pelas coisas que ela acredita. Médica, obstetra, mãe de 3, casada, empresária. Influencer. Eu acho que eu sou aquela pessoa que faz barulho, que incomoda. E incomoda. Obrigada, eu sou muito grata pela sua vida. Você pode incomodar uma pequena parcela, mas a grande maioria agradece pela sua vida e pela sua voz. Com certeza. Eu tenho certeza disso, é isso que me faz caminhar, sabe? Sim. É a conexão, é o feedback, é esse olhar que eu recebi de você hoje. Então, às vezes chegar em casa da Laís e falar assim, mamãe
mãe, quem que nasceu hoje? Ela entende, sabe? É claro que eles sentem minha falta, mas ela vê que a mãe trabalha feliz, ela vê que tudo tem um sentido. O propósito, né, do seu servir e, consequentemente, eles serão felizes também porque vê uma mãe realizada, Sim. né? E a quantidade de famílias que você faz muito diferença. Maravilhoso. A gente tem um grupo de mães, você tá nele ainda? Não. Não? Tem um grupo de mães que nascem, né, que são colocadas anualmente, assim, todas as mães que nascem no ano. E elas ficam ali trocando informações, se apoiando. É um grupo, falo que transformador. Uau. E essa semana elas fizeram um café entre elas, assim, e o assunto foi isso, né? O quanto essa experiência foi transformadora para elas em tudo. Então, assim, poxa vida, eu tenho certeza que eu tô no caminho devagar e eu vou. Com certeza. Tem gente aí comigo. E o fato de você usar muitas redes sociais, né, para levar a sua mensagem, educar o mercado, levar informação para as pessoas, você faz isso com muita naturalidade, com muita verdade. Isso atrai, né, pessoas que se conectam com isso. Eu acho que é isso, porque é verdadeiro, sabe? Isso. As pessoas que me veem na internet e sentam na frente do meu consultório, elas... É a mesma pessoa, não parece que existe eu um te personagem. conheço. Né? Exatamente. E quais os prós e os contras que você vê dessa, não vou dizer exposição, mas de assumir esse posicionamento e a comunicação na sua rede social? Eu acho que são julgamentos, né? Eu acho que você tem que passar por cima de muita coisa, porque a internet é terra de ninguém, né? As pessoas acham que pode falar o que querem, a hora que querem. Então, rola uns blocos muitas vezes, sabe? Mas eu aprendi a não me incomodar, porque é isso, eu sei que estar à frente, um teto de vidro, né? Você tá ali. Mas é isso, eu acho que hoje eu tenho muito mais maturidade de não relevar, sabe? Eu sei que o caminho que eu já passei, eu olho para trás e falo assim, não, é isso aí. E eu vejo você trabalhando assim com muita propriedade, projetando a sua marca pessoal. Nem sei se você faz isso com intenção. Na verdade, eu acho que você faz isso intuitivamente, mas de forma muito intencional, né? Eu falo, é tudo tão intuitivo, né? Sim. E depois que esses dias para trás uma colega me chamou para palestrar num negócio de posicionamento de marketing médico. Olha. Eu falei, não entendo nada de marketing, gato. Aí ela disse assim, como não? Você criou uma hashtag, você tem a sua marca de estar nos blocos de salto alto, de não sei o quê. Mas isso não existe uma estratégia de marketing, entende? Isso sou eu. A estratégia é ser você, a sua marca é você. Sendo você, né, de forma autêntica, mas se comunicando de forma intencional, mostrando o que você tem de melhor ali. E o que eu acho maravilhoso das redes sociais como ferramenta é que elas conseguem dar um alcance para a nossa mensagem que isso só na nossa certeza. bolha a gente não conseguiria, né, amplificar e ajudar a reputação a chegar longe. Por exemplo, quando eu estava grávida do Matheus, eu morava no interior de São Paulo e a gente estava mudando para cá, para Lagoa Santa. Aí, aquele desespero, né? Nossa, preciso achar um obstetra, né? Numa cidade nova, onde eu tô chegando, que eu não conheço ninguém. Pedi indicação pro meu então obstetra. E aí ele me indicou você. Legal. E aí chegando aqui, né, a gente acaba conversando com todo mundo, pedindo indicações. E aí colega de trabalho do Igor indicou você também. Aí eu nem procurei outra pessoa. Falei, é ela. Tenho 2 ótimas referências, tem que ser ela. E aí já liguei, já marquei consulta, a gente já me identifiquei de cara. E estamos até hoje, né? Graças indo para segundo parto. Isso aí. Sou muito grata por ter te encontrado. Muito mesmo. E assim, nossa, desejo de coração que se todas as mulheres pudessem ter uma assistência, uma médica, sabe, assim, alguém segurando a mão como você faz, com certeza o nosso cenário de nascimentos no Brasil estaria 1000 vezes melhor do que é hoje. Ou seja, e a possibilidade de mudar a sociedade, como você falou, né? Acredito. Quando muda a forma, nossa, essa frase entrou pro meu coração. Uhum. Com certeza nós vamos replicar ela. Mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Uau. Sim. E aí, para terminar, a gente podia deixar
uma mensagem de incentivo às mulheres que estejam grávidas ou pensando em engravidar, né? Eu falo assim como experiência vivida mesmo, assim, parto normal é maravilhoso, é transformador. Nos lembra de quem a gente é como mulher, como criação, uma força da criação, Potência. assim, que a gente nem imagina que a gente tinha, mas que a gente tem. Eu acho que assim, a maior mensagem que a gente pode viver nesse processo todo de engravidar, de gestar e de parir, é de ter uma entrega verdadeira, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer mesmo. Se você vai perder o seu filho, se você vai levar ele para casa, se você vai parir lindamente ou se você vai precisar de uma cesariana. Enfim, a gente não está buscando via de parto, a gente está buscando ser bem cuidado. A gente, seja na perda gestacional, né, seja na caminhar do luto, seja na vivência do parto, seja ele fisiológico na banheira, seja ele com um fórceps bem indicado, seja ele numa cesariana, a gente está buscando uma entrega com uma caminhada ao lado, né? E esse descontrole que traz essa angústia no coração, você poder entender de que você não está sozinha, que você está sendo bem cuidada, que no fundo a gente quer uma experiência positiva. Né? Pra todo mundo, né? Pra aquela mãe, pra aquele Porque filho. parir é massa demais, mas tem gente que pode ser que precise de uma cesárea mesmo, né? E a gente tem que estar junto. Eu acho que não é sobre via de parto, né? É sobre ser bem cuidado, de ter uma experiência boa, de lembrar do dia do nascimento do filho. Algo bom, né? Com boas lembranças. Isso aí. Muito obrigada. Nossa, gente. Obrigada eu. Obrigada pelo seu coração disponível e por vir compartilhar com a gente a sua visão de mundo, né? Seu trabalho e essa luz que brilha através dos seus olhos. Sim, que transborda, né? E que enriqueceu tanto o nosso dia de hoje. Obrigada. Com certeza fez muita diferença e vai fazer diferença para a vida de muitas mulheres que ainda vão nos assistir. Eu fico muito feliz mesmo. E eu tenho certeza que é instrumento, né? Que eu tô aqui hoje não é por acaso. Se as palavras que saíram da minha boca hoje tocar e transformar de alguma forma, eu sou grata demais. A gente não tenho dúvida. Com certeza vão. Não né? tenho dúvida, com certeza. Quer encerrar? Todo episódio aqui é uma choradeira. Vamos providenciar lencinhos no próximo episódio, tá? Para todas. Isso é bom. Gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com a gente nesse movimento, né? Não é só um podcast, é um movimento. Estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no TikTok. Vamos deixar aqui também o @ da doutora Mônica, Mônica Nardi, né? É uma delícia acompanhá-la, ver também várias vidas chegando ao mundo de uma forma tão linda, é inspirador também. Espero que, né, se alguém vier através da gente, que também fique lá e acompanhe acompanhe tantos nascimentos, tantas histórias bonitas, histórias reais que acontecem entre mães e filhos. É isso. Né? Então, é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Fiquem com a gente. Não é só um podcast. É um movimento.